conservatória em sua arquitetura. Moldada por traços tão marcantes, a arquitetura usou a arte e a técnica de organizar espaços para dar abrigo a uma sociedade tão complexa. Segundo o arquiteto Tom Maine, a arquitetura é uma maneira de ver, pensar, questionar o nosso mundo e o nosso lugar nele. E eu te pergunto, o que temos feito para preservar nosso patrimônio edificado? Das primitivas construções do aldeamento indígena, pouco sabemos. Pelos documentos consultados, percebemos apenas que em pouco tempo os índios foram conquistados pelo colonizador, perdendo assim a sua identidade. Com o rápido desenvolvimento do Curato, uma nova sociedade se estabeleceu na região. Os mineiros, enriquecidos pelo ouro, agora se tornaram fazendeiros, donos de grandes extensões de terra. E trouxeram na sua bagagem não apenas o desejo de desenvolver uma nova cultura, mas eles também desejavam construir uma nova história. Ao olharmos para as nossas edificações, vamos percebendo a marca de um tempo onde a abundância dos materiais construtivos encontrados foram amplamente utilizados para expressar uma identidade. As técnicas da arquitetura portuguesa utilizadas na região de Minas Gerais foram adaptadas e disseminadas por todo o Vale do Café. E apesar de tudo, os desgastes ao longo dos anos, sua arquitetura persiste, dando um testemunho material de um processo cultural de um tempo de grande esplendor. Meu nome é Rosa Helena, sou historiadora, moro em Conservatória, 6º distrito do município de Valença, no interior do estado do Rio. E esse documentário ele tem o objetivo de mostrar como é importante a nossa arquitetura, o casario colonial de Conservatória para a preservação da nossa história. Este é o lugar da seresta, das cantigas e recordações, onde se encontram poetas, seresteiros e seus violões, ouvindo as canções de amor. Não há quem consiga esquecer um lugar, um olhar, um passado e a ternura de um bem-querer. Então vamos juntos cantar com alegria e muita emoção. Conservatório é lugar para amar, fica com meu coração. La 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 la. Que magia tem este lugar. La 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 la. Peço a Deus para um dia voltar. Este é o lugar da... A história de Conservatório tem uma grande ligação com toda a formação do Vale do Café. Por muito tempo, toda essa região era conhecida como o Sertão Proibido e a coroa portuguesa impedia a abertura de caminhos na nossa região, pois ela tinha medo do contrabando do ouro, devido ao nosso estado estar muito próximo e fazer divisa com o estado de Minas Gerais. Toda a região foi loteada em grandes sesmarias. As sesmarias eram concedidas a pessoas que tinham alguma relevância, alguma importância e tinham contato com a corte, porque esses grandes lotes de terra só eram concedidos a pessoas que já possuíam recursos e escravos, para que pudessem derrubar a mata e começar a desenvolver um empreendimento de uma fazenda. Na época, anos 1800, toda essa região praticamente era ocupada por Mata Atlântica. Não teve alternativa, a mata teve que ser derrubada para se plantar café. Então, as fazendas nasceram para plantar café, derrubando a mata, queimando, plantando café. Depois de uns 6 anos ele começava a dar, o café era colhido, secado, descascado, ensacado e ia para o mercado consumidor. Eles concederam as sesmarias e os primeiros fazendeiros começaram a derrubar a mata e fazer as suas plantações. Os índios começaram a atrapalhar esse processo. Por quê?
Os índios que viviam na região, eles não entendiam que aquela terra já não era mais dele. Então eles começavam a invadir as roças e colher aquilo que eles não haviam plantado. Isso vai gerar conflito com esses fazendeiros e, para amenizar esses conflitos, a coroa vai instituir um sistema de aldeamentos. Alguns lugares vão ser implantado aldeamento para que os índios fossem conservados naquele lugar e deixasse de atrapalhar os fazendeiros que estavam iniciando a sua plantação. O primeiro aldeamento foi em Valença e recebeu o nome de Aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença, em homenagem ao vice-rei Dom Fernando. Esse aldeamento era uma tentativa de catequizar os índios para que eles não atrapalhassem o processo de concessão das Sesmarias. Em 1803, o padre Manuel Gomes Leal foi nomeado capelão dos índios e ele tinha a função de batizar e catequizar esses índios, o que seria o início do aldeamento de Valença. A fertilidade do solo da região ficou tão famosa, tão conhecida, que muitas pessoas vieram para aquela localidade. Em 1820, eles vão tentar novamente fazer um novo aldeamento e o lugar escolhido vai ser as margens do Rio Bonito. Esse aldeamento vai ser criado e vai receber o nome de Curato de Santo Antônio do Rio Bonito. Nos lugares, os aldeamentos indígenas recebiam o nome de conservatoria, porque na verdade o aldeamento ele era criado pelo governo português e ele tinha a função de conservar os índios, delimitá-los num determinado espaço de terra, para que eles não atrapalhassem o processo das fazendas que estavam se desenvolvendo. Então, conservatória, na verdade, se chamava uma conservatoria de índios, daí que tem essa origem desse nome. A partir do momento que era instalado o curato, escolhia-se um padre e esse padre ele ia zelar pela catequese dos índios. Era um processo no qual o índio ele era trazido ao processo civilizatório. A partir desse momento, o índio ele perde uma referência, porque ele já não pode mais andar nu, ele já tem que viver em casas próximas a essa pequena capela e ele também tem que seguir os paradigmas da Igreja Católica. Documentos consultados relatam que, com o tempo, os índios só eram identificados através da sua fisionomia, que ela é muito característica. Em torno da pequena capela, os índios então passaram a viver sob a doutrina da igreja. A prosperidade do lugar foi muito rápida e com a abertura de novos caminhos, a intensa movimentação dos tropeiros pela região vai levar a um rápido desenvolvimento da pequena aldeia. E em 19 de março de 1839, ela é elevada à categoria de freguesia. Todo esse processo, esse movimento dos tropeiros vai trazer muitas pessoas que passam a viver na região. E com o desenvolvimento das sesmarias e das fazendas ao seu entorno, a pequena freguesia vai prosperar muito rápido. Esse período rico, faustoso, que sustentou o Império do Brasil, os dois reinados, Dom Pedro I e Dom Pedro II, quase 70 anos de Brasil Império, foi todo ele calcado em cima da economia gerada pelo café. Claro, tinham outros produtos, mas o forte da economia era a produção cafeeira e o forte do café era no Vale do Paraíba. Essa região nossa central aqui, de Conservatório de Valença, então, era das mais importantes, né, no médio Vale do Paraíba, vamos dizer assim. Com o tempo, a pequena capela já não comporta mais o número de fiéis. Então, um dos fazendeiros, o ilustre senhor Anastácio Leite Ribeiro, vai dar início a uma subscrição em 1850 para a construção da nova matriz. A igreja levou 18 anos para ser construída e do projeto original faltou-lhe as duas torres que nunca chegaram a ser construídas. O sistema de padroado dava uma grande autonomia para as igrejas. Era elas que realizavam os batismos, os casamentos e os óbitos. Não existia registros de civil como passou a existir depois da proclamação da República. A igreja era que fazia todo esse trabalho burocrático e era ela também que validava as escrituras de terras que eram vendidas entre as pessoas na comunidade. A Revolução Industrial criou o tear mecânico, a máquina de vapor, tal, criou milhares de empregos e o café passou a ser um alimento e estimulante para essa massa de trabalhadores. Então, surgiu um mercado altamente promissor para o café no Vale do Paraíba nos anos 800. Foi, vamos dizer assim, uma sorte que o Brasil teve em termos do produto e do mercado. Por volta de 1860, a Conservatória já tinha mais de 70 fazendas produtoras de café.
Toda essa produção era escoada através de tropas de moares, por caminhos tortuosos. À noite era costume esses tropeiros fazerem paradas para o descanso. Eles geralmente se arranchavam em alguma parte do caminho e ali eles passavam a noite, descarregavam a tropa e em volta de uma fogueira era muito comum uma roda de viola. Isso pode ser o começo da origem da nossa tradicional seresta e serenata. Segundo reza uma lenda, em 1878, numa noite de lua cheia, um desses violeiros cantou para a lua e a comunidade de longe assistiu essa bela cena. Primeiro o café descia em lombo de mula. Vários caminhos centralizavam até o porto central exportador, que é no Rio de Janeiro, a corte imperial. E depois, a partir de meados do século XIX, com a ferrovia, o café descia por ferrovia para o mesmo local. O poderio que esses fazendeiros adquiriram com as grandes produções vai trazer uma possibilidade. Em 1868, o trem chegava em Barra do Piraí. Em 1883, o trem chega à Conservatória. Ninguém menos do que Dom Pedro II veio pessoalmente inaugurar a pequena estação. Dizem que quando ele aqui chegou, ele quis saber, conhecer a história do lugar. E como ficou sabendo que aqui tinha sido uma antiga conservatoria de índios, resolveu batizar a pequena estação de Conservatoria. Esse nome então foi dado ao prédio da estação. Conservatória, na verdade, esse nome só passa a ser o nome do distrito oficialmente a partir de 1938. Após a abolição, toda a região do Vale do Café entrou num processo de decadência. E isso também aconteceu em Conservatória. Já não se tinha mais a mão de obra escrava e também a terra já estava exaurida, já não conseguia produzir com tanta facilidade, né? Houve um esgotamento do solo. Como foi abolida a escravidão e toda a mão de obra escrava, toda a mão de obra empregada no café era uma mão de obra escrava. Quando você aboliu a escravidão, desorganizou completamente a produção. A mão de obra que trabalhava nos cafezais, nas fazendas, não tinha mais. Então, essa data é emblemática, por isso é claro que o ciclo já vinha apresentando algumas deficiências e vinha declinando ao longo do final do século. Mas a gota d'água desse processo foi a abolição. Com isso, as fazendas foram vendidas e fragmentadas em pequenos sítios e vai surgir uma nova economia, a pecuária leiteira. Vão ser esses pequenos sitiantes que vão movimentar a vida em Conservatória. Era uma vida muito simples, né? Tirar leite, trazer na cooperativa, despachar pelo trem. Isso vai ocorrer muito bem até 1961, quando vai haver a decadência da malha ferroviária, né? Em 17 de agosto de 1961. Um dos legados que ficou desse período das fazendas foi a tradição musical, né? Nós temos hoje a nossa tradicional seresta e serenata pelas ruas, e esse movimento teve início no começo junto com as fazendas, porque era costume dos fazendeiros contratar professores de música para ensinar as sinhazinhas a tocar piano, a cantar. Esse requinte dessa época vai ser resguardado e vai se tornar um dos nossos grandes patrimônios imateriais da comunidade. A tradição da musicalidade, essa magia da música, do casario, isso vai encontrar um clima perfeito em Conservatória. Em 1938, Conservatória muda oficialmente seu nome para Conservatória, deixa de ser Santo Antônio do Rio Bonito e vai ter um fato marcante também, vai ser a chegada dos irmãos Freitas à Conservatória. Os irmãos Freitas, José Borges e Joubert, eles vão chegar aqui, vão encontrar o movimento seresteiro e vão se integrar. O movimento era então liderado pelo Merito, antigo seresteiro, e eles vão se encantar pela magia, pelo costume de Conservatória de realizar as serenatas de rua. Aos 12 anos, eu fui a primeira vez numa serenata. Papai eu tive que sair escondido, eu e Toninho, para ir na serenata. Chegamos lá, achei aquele bacana, Zezinho Barra tocando um violão, que até hoje eu nunca mais vi ninguém igual. Pode ser profissional, pode ser tudo, mas o violão brejeiro do Zezinho Barra não tem igual. Era o Zeca, era o Lulu, era o Sebastião, era o Gregório, era o Alberto, era o Heitor Simões, era o Matheus, Zé Correia, Merito. Todo mundo fazia a serenata. Naquele tempo a serenata não podia ter barulho, não podia ter risada, não podia ter palma, não podia ter nada. Eles diziam que, sempre disseram que eles chegaram aqui em 38 e já existiam as serenatas, eles nunca esconderam isso de ninguém.
As serenatas já existiam, eles participavam com eles, com os que já eram, né, já faziam serenata. Eles eram muito jovens, tinham 17, 18 anos. Falava muito do Merito, sempre falaram muito do Merito e outros, mas agora eu só me lembro do nome do Merito. A partir de 1950, efetivamente Zé Borges de Joubert assume a liderança do movimento seresteiro em conservatório. Eles alugam uma casa e passam a vir com muita frequência para conservatório. E com isso começaram a sair as reportagens sobre conservatório nos jornais e eles vão criar o hábito de pregar essas reportagens na casa deles, nas paredes. Em pouco tempo a casa deles vai ser conhecida como museu, porque já tinha um grande acervo espalhado pelas paredes. Eles chegavam aqui às sextas-feiras à tarde e o museu abria às sextas, sábados e domingo pela manhã. Sábado era o dia inteiro. Durante a tarde de sábado eles recebiam as pessoas, recebiam os turistas, os seresteiros, nós que estávamos começando. À noite era tanta gente que a gente sentava nas almofadas para escutar as canções que eles diziam que eram as estrelas da serenata. Uma grande preocupação do Zé Borges de Joubert era valorizar os compositores das músicas. Com o tempo eles perceberam que o cantor ficava famoso e o compositor não era nem conhecido. Com isso eles idealizaram um projeto de plaquinhas, em cada casa uma canção. Eles selecionaram a princípio 12 músicas e fizeram 12 plaquinhas. Nessas plaquinhas aparecia o nome da música e o nome do compositor. As plaquinhas fizeram maior sucesso. Depois todo mundo queria ter uma plaquinha na sua casa. O projeto foi encerrado com 403 placas e nisso foi uma forma que eles encontraram de valorizar os compositores, os verdadeiros artistas que fizeram letras belíssimas e que com o tempo foram esquecidos. Na década de 60 eles fizeram o projeto Toda Casa Uma Canção, né? Numa noite eles puseram 12 plaquinhas que eles diziam que era para perpetuar o nome do compositor e da música, que já naquela época não se dizia o nome do compositor. Nas rádios falava o nome da canção e o nome do cantor. Agora a ideia maravilhosa do Zé Borges, botar as plaquinhas nas casas, também isso ajudou demais a divulgar a conservatória, porque ele conseguiu trazer de volta o compositor e não o cantor, porque a maior parte só conhece o cantor, não conhecia o compositor. Aí quando ele teve aquela ideia de botar aqui os nomes das músicas e o seu compositor, aí foi uma coisa maravilhosa. E os Zé Borges de Joubert, eles vão ter essa preocupação de manter esse patrimônio imaterial guardado, essas memórias afetivas das pessoas. E eles vão zelar por isso. O museu, a casa deles, se tornaram um ponto de encontro das pessoas que vinham para a conservatória para conhecer esse movimento. Então, há pouco tempo, ele lá ficou conhecido como museu. Essa referência vai ganhar uma forte influência e uma importância muito grande para a nossa comunidade, porque ela vai ser o ponto de encontro. Todas sextas e sábados, ali se reuniam os seresteiros, ficavam declamando poesias, cantando e depois, às 11 horas, eles saíam em cortejo pela rua. Isso continuou até 2002, quando, infelizmente, José Borges faleceu. Que, infelizmente, com a morte do José Borges, logo depois o museu foi fechado e faz hoje parte do acervo que está na Casa de Cultura, né? Que existe na Casa de Cultura para ser manuseado e conhecido. Uma das coisas mais importantes que o conservatório precisa resgatar é essa musicalidade. Vários projetos já foram iniciados, inclusive, né, nós tivemos projetos que foram muitos anos, né, implementados na comunidade, a fim de que não permita que essa tradição se perca, né? Fomos às diretoras da Escola Municipal e Estadual, mostramos para elas o nosso projeto, elas adoraram. Foi aí que em 2001 nasceu o projeto Conservatório é Meu Amor, inicialmente com concurso de poesia, de ilustração e canto. Em 2003, nós começamos com as aulas de serenata. Aí nas aulas de serenata, só participava quem queria aprender mesmo, né? As canções, a fazer serenata, a história de das serenatas, a história dos irmãos.
Toda essa musicalidade, essa magia de conservatório, ela se fortalece justamente porque aqui tem um cenário perfeito. Nós temos o patrimônio imaterial da tradição das sereças e das serenatas, nós temos alguns projetos que vêm ao longo dos anos tentando renovar esse público. São projetos que ensinam crianças a tocar, a cantar, a declamar poesias, e a gente acredita que no futuro isso vai ser uma nova geração que vai cuidar deste patrimônio imaterial. E esse patrimônio material, ele se junta ao patrimônio do casario, do patrimônio arquitetônico, e ele ganha força, porque um fortalece o outro. Não teria sentido fazer uma serenata se não tivesse todo esse contexto do centro histórico. Então isso é importante para o conservatório, porque é esse charme, esse requinte, essa casualidade de junção de valores, de paixão, que traz para o conservatório todos os finais de semana muitos e muitos turistas. O conjunto arquitetônico que o conservatório tem, ela dá uma trabalhada junto com a seresta e a serenata, né? Você tem um evento na cidade, que é um evento de seresta e serenata, que é um evento tipicamente do século XIX, início do século XX, e esse casario, esse patrimônio arquitetônico que a gente tem, ele faz o cenário perfeito para que isso aconteça. Nesse sentido, o patrimônio, né, histórico e arquitetônico, ele é importante, né, para montar esse cenário da cultura local. Olhar todas essas construções feitas no passado nos faz repensar de onde viemos e onde queremos chegar. As construções de conservatório também nos servem para contar um pouco da nossa história. Toda essa arquitetura que foi desenvolvida desde o começo de 1820 deixou muitas histórias para serem relembradas. O conceito de patrimônio vai sofrer transformações ao longo dos anos. A sua origem começa no Império Romano e ele vem do pater familia. O pai, era ele que tinha esse patrimônio e transferia aos seus herdeiros. O patrimônio era os bens móveis, imóveis, escravos, tudo que ele adquiria durante a vida, ele era deixado aos seus herdeiros. Daí a origem da palavra patrimônio. Mas ao longo do tempo, essa palavra foi sofrendo transformações. Por volta de 1789, com a Revolução Francesa, vai haver um questionamento. Devido às revoltas populares, muitos prédios e edificações vão ser destruídas e um grupo de intelectuais vai se propor a criar uma comissão e eles vão começar a debater o que se deve preservar. Novas legislações serão criadas e elas vão se focar muito na questão do patrimônio edificado. Após a Segunda Guerra Mundial, todas as ideologias nazistas, fascistas, racistas, todos esses horrores que aconteceram na guerra, vai deixar o mundo inteiro com um outro olhar. É preciso que esse mal não se repita e que certas coisas nunca mais voltem a acontecer. Para isso vai surgir a ONU e a Unesco. Essas duas instituições elas vão ter uma nova visão de mundo, das coisas que precisam ser preservadas, das coisas que não podem mais acontecer. E uma delas vai se voltar para o patrimônio. Os países do terceiro mundo eles não se enquadram nessa categoria de patrimônio. Isso porque eles eram constituídos de povos descendentes de indígenas, povos que foram escravizados, e esses povos eles tinham hábitos, culturas, tradições que não se enquadravam dentro do que eram as especificações do patrimônio. Mas isso era um legado e isso precisava também ser preservado. E isso vai abrir o precedente para que seja criado um novo olhar sobre o patrimônio. E aí vai surgir o patrimônio imaterial. Em 1982, na Conferência do México, uma nova categoria vai ser incorporada às cartas patrimoniais da Unesco, é o patrimônio imaterial. Justamente aquele patrimônio que não é de pedra e cal. Ele tem a ver com as expressões, as tradições, as lendas, as músicas, as danças de um povo. E isso precisa ser preservado. No Brasil, no início do século XX, grandes reformas vão acontecer no Rio de Janeiro. Muitos prédios antigos vão ser destruídos para o novo tempo que estava chegando. Daí, alguns grupos de pensadores vão também se preocupar com a preservação desse patrimônio. E em 1937 vai ser instituído oficialmente por Getúlio Vargas o ISPAM, era o Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Ele tinha a função de preservar, de tombar os bens edificados, obras de artes e zelar pela sua conservação. Esse grupo de pensadores, entre eles, nós vamos ter grandes expoentes como Manuel Bandeira e o nosso querido Lúcio Costa, grande arquiteto. São pessoas que são envolvidas com a cultura do Rio de Janeiro. O Lúcio Costa, inclusive, vai ser diretor do IFAM por muito tempo. Um fato muito curioso e interessante, a questão do patrimônio de conservatório,
que mesmo antes da Constituição, em 1987, foi criada uma lei municipal para proteger conservatório, a sua área de proteção. A Lei 1471 cria uma área especial de conservação cultural dentro de conservatório. Isso estipula que todo o seu centro histórico e as ruas próximas deveriam ser preservadas com as suas casas tradicionalmente construídas no século XIX. Eu resolvi procurar o Zé Graciosa e fazer a lei do tombamento. E não era bem de tombamento, era uma lei de preservação cultural. Porque naquele tempo não podia fazer tombamento. Então nós fizemos em 1986, a meu pedido, mas a iniciativa tinha que ser do prefeito Zé Graciosa, nós fizemos a lei de preservação cultural de conservatório, a lei 1471. Então de lá para cá, todos nós que gostavam das coisas antigas, tentamos preservar o máximo que foi possível. Agora, infelizmente, estão perdendo muito a parte das coisas antigas de conservatório, coisa que eu estou ficando triste, vendo tanta coisa errada e não estou podendo segurar. No meu tempo que eu era vereador, eu segurei muita coisa. Prometi até trabalhar de graça para a pessoa não mudar as coisas, as fachadas, os telhados, as semárias. Não se ele desse valor igual o João Figueiredo, quando era presidente do Brasil, que a Maria Nossa fez uma carta para ele, pedindo a preservação do túnel centenário, contou a história do túnel todinho. E lá de Brasília ele mandou uma carta, só não me deixa nem me tocar nesse túnel. E foi a salvação do túnel que está aí até hoje. Essa lei criada, ela deixou uma brecha e com isso não se conseguiu manter uma boa parte dos seus casarões, que já foram reformados e modificados. Hoje, prédios originais dentro do contexto histórico ali nós temos bem pouco. Uma coisa que nos instiga é saber por que, apesar da criação dessa lei, a própria população de Conservatória não manteve esse vínculo para a conservação desse patrimônio tão importante para a nossa história local. É difícil manter patrimônio, não é fácil, é oneroso, principalmente quando é um patrimônio que está sujeito a intempéries, né? Cupim, ação de grandes chuvas, né? As telhas correm, os pássaros que habitam os telhados criam uma situação de nascimento até de árvores, se nós não ficarmos cuidando, né? Então todos os anos nós temos que fazer a revisão do telhado, porque a fragilidade dessas casas antigas é exatamente infiltrações, né? Um fato que pode ter ocasionado esse distanciamento da população da sua cultura foi a falta de conhecimento da mesma. O termo tombamento, ele gera muito medo nas pessoas, porque as pessoas desconhecem realmente a importância do tombamento para a preservação de um bem, seja ele material, imaterial. Eles são recursos, mecanismos que são usados para fortalecer os vínculos e permitir que esse patrimônio não deixe de existir. Conservatória tem um sério problema hoje com a tradição também das serestas e serenatas, que é o nosso patrimônio imaterial. As serestas e serenatas, que eram tradição desde a época dos tropeiros, ao longo dos anos, com o desenvolvimento do turismo, ela vem encontrando dificuldades de se manter a sua originalidade. Esse distanciamento da comunidade de Conservatória dos seus bens patrimoniais vai ser muito sentido quando foi solicitado junto ao IPHAN o registro como bem imaterial a seresta e serenata de Conservatória e foi negado no ano de 2019. Uma das alegações para não registro desse movimento foi justamente o distanciamento, a falta de uma renovação por moradores, membros da comunidade efetiva de Conservatória, participando, atuando dentro do movimento Serestas e Serenatas. Isso foi uma das alegações, entre outras, né, que foram feitas observações da não valorização desse patrimônio, da importância, da continuidade desse patrimônio para a comunidade local. Então a preservação é fundamental para isso e também para que a pessoa que vem aqui encontre na fachada das casas a história da cidade, né? Não basta simplesmente existir Conservatória pela sua simples existência, a história tem que estar envolvida. E quem conta essa história é o casario colonial, né? As suas janelas, as suas sacadas. Então isso é de suma importância, tanto no aspecto histórico quanto no aspecto turístico, em relação aqui a Conservatória. É muito importante.
Hoje, dentro do contexto do turismo em que vive o conservatório, nós precisamos encontrar soluções inteligentes para que possa conviver o passado com o novo. Uma das grandes formas de se preservar é tornar com que esses prédios eles sejam habitáveis, que eles sejam produtivos. Isso também é uma forma de conservar, mas é importante também que eles não percam as suas características originais. Temos que encontrar soluções, articular mecanismos para que possamos viver integrados o movimento da Seresta, o movimento do turismo, o movimento das tradições, de uma forma que não agridam a paisagem. Como os casarões urbanos, como as fazendas de café, dessa época que aconteceu. É preciso muito preservar isso. Isso é a memória desse nosso passado importante que foi. Então é importante que a gente preserve essas casas de fazenda, esses casarões, essas estações ferroviárias, para que a gente possa mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, o que foi o nosso passado agrícola na época do café. Então, o grande desafio hoje para a Conservatória é conseguir integrar diversos interesses num único lugar. A Conservatória tem um grande potencial turístico e isso deve ser mantido, mas também deve ser valorizado o seu patrimônio, as suas tradições de serestas e serenatas. Nós precisamos buscar formas inteligentes de que tudo isso se conforme de uma forma pacífica, harmoniosa, sem que uma destrua o outro. Nós precisamos estabelecer metas, precisamos elaborar urgentemente uma educação patrimonial, trabalho junto às escolas para que esses jovens que estão vindo sejam resgatados, que eles tenham essa sensação de pertencimento de conservatório, que eles valorizem, preservem, busquem conhecer a história da nossa localidade, que valorizem as nossas tradições e que façam parte delas, que esse movimento não se perca por aí, junto com outras tradições que já se perderam. Nós precisamos resgatar essa cultura. Nós precisamos trazer Conservatória um lugar que seja realmente reconhecido como um pedacinho do céu. A conservação desse patrimônio, além de ser uma coisa cultural, que dá esse ligamento com as gerações passadas, também pode ser uma fonte de renda. Muitas produtoras buscam lugares que são conservados, que têm seus patrimônios preservados para a realização de gravação de novelas, minisséries, clipes. Isso é um fator que gera renda, lucro, para que essas propriedades possam se manter ainda em bom estado de conservação. Algumas fazendas do Vale do Café estão resgatando essa antiga tradição, assim como a Fazenda Florença. Ela realizou um plantio de um café gourmet, que é um café especial para degustação, né? Ele é um café selecionado, os grãos são colhidos manualmente e todo esse processo é feito de forma artesanal. Isso também se tornou um atrativo para a nossa região, porque as pessoas tinham curiosidade de conhecer, já que aqui foi o Vale do Café, onde estava esse café? Nós também preservamos muito a cultura do café aqui na região. O café que já esteve praticamente extinto, nós retornamos o plantio há 3 anos atrás, né? Em função exatamente dessa busca da conciliação do que originou o recurso para a construção dessas fazendas, que foi o café. Então nós agora, em pleno século XXI, né, a região resgata a sua cultura através de plantio de cafés arábicas. Inclusive temos um jardim de variedades na qual nós temos o típica. Típica foi o primeiro tipo de café trazido para o Brasil em 1727, por Francisco Melo Paleta, né? Esse foi o primeiro tipo de café que foi trazido. E é um café que já não é muito comum, mas nós conseguimos mudas e plantamos aqui na Fazenda Florença para resgatar a história do café e a introdução do café no Vale do Paraíba. Na década de 60, o conservatório explodiu na mídia nacional e internacional. Foi aí que o conservatório, já vinha acontecendo, né? Mas aí mesmo que ela se tornou o grande polo turístico que é hoje, né? Tanto no estado do Rio como no Brasil. 17 de agosto de 1961, o conservatório sofreria um grande vale, a extinção da malha ferroviária. O conservatório mergulharia num grande período de estagnação, pois o único meio de transporte que existia da noite para o dia foi interrompido. Os produtores de leite viram-se perdidos, pois não tinham como transportar a sua matéria-prima. Nesse cenário de grande estagnação econômica, o conservatório vai se tornar o cenário perfeito para a gravação de novelas de época. Porque aqui a Globo vai descobrir que não precisaria grandes recursos para montar grandes cenários cinematográficos. Já existia um cenário pronto, o casario colonial, o pouco movimento e uma cidade acolhedora era tudo o que ela precisava.
Vai surgir assim as primeiras gravações das novelas em conservatório. Quando eu estava na década de 70, no início de 70, a conservatório estava completamente esquecida. Isso era acho que 76, se não me engano. Aí fizemos a novela, o Feijão e o Sonho. Aí eu ainda peguei o Walter Avancini ali na rua, levei lá na Serra da Beleza. Aí sentei com ele e falei, vou te mostrar um lugar bonito que há muitos anos você não viu. Aí levei ele lá e sentou assim na beira do caminho, igual aquela música do Gerardo no carro, sentado na beira do caminho. Aí ele ficou lá assim sozinho, botou a mão aqui, tirou a mão e falou assim, ó, esse aqui é o único lugar do mundo que a gente escuta o silêncio. Aí fica muito amigo do Walter Avancini, na Globo, eu junto com a Globo, depois fizemos mais 11 novelas na Globo. A gravação das novelas, a tradição das sereças e serenatas que já existiam em conservatório vai fomentar um novo movimento para conservatório. O turismo vai despontar como uma nova fonte de economia, trazendo para a pequena vila muitos e muitos visitantes todos os finais de semana, para conhecer um lugar bucólico, onde o tempo parece que não passou. Nós tínhamos aqui veranista, né, de 40, 50, 60, 70. Aí quando foi em 82, com a fundação do vilarejo, o conservatório passou a ter, em vez de veranista, turista. Aí criou-se o vilarejo, depois aquele rapaz começou a fazer o acalanto, e os hotéis daqui da rua abriram mais alguns, o Conservatório Hotel continuou aberto, o Sr. Luiz abriu lá o Vila Real, foi melhorando. A grande vantagem disso tudo que o conservatório não morreu. O conservatório está viva, em pé, nós aumentando a população, vários reclamando, vários falando bem, mas se nós todos pensássemos que nós precisávamos bem de conservatório e que o conservatório, não tem dúvida, é uma cidade que vive inteiramente do turismo, todo mundo iria lutar por causa disso. E lutar por uma coisa boa, não é de botar dinheiro à vontade, não. É de fazer a cidade ficar limpa e bonitinha. Isso é só a gente ter cuidado. Eu vou dizer o seguinte, e não existe, a gente escuta isso toda hora, até dos melhores políticos, coisa que dê mais dinheiro para uma cidade a ter sua escola, seus hospitais, tudo isso, do que o turismo. Porque o turismo é uma das maiores rendas que um povo pode conseguir. Não é só uma loja, uma firma, não. Então, eu continuo com o hotel, não pensando que o vilarejo ainda vai crescer muito. Eu fico pensando que eu ainda sou morador de conservatório. E nós vamos crescer muito. É essa a mensagem que eu deixo. Bem, e assim chegamos ao fim da nossa história. Mas não pense que acabou. Vou trazer para vocês um casal direto do túnel do tempo. Eles têm se tornado os guardiões da cultura de conservatório. Vem comigo! Tomar um licorzinho. Nada melhor do que um licorzinho para começar o dia. Bom dia, senhor Maria. Bom dia, minha esposa.
Descobri umas receitas novas, Balbina fez uns quitutes maravilhosos. Vamos levar muitas prendas para o leilão de Nossa Senhora da Glória. Ai, que muito, pois bem, muito bom, isso aí. Temos que agradar muito bem lá o padre de Valença. Ai, A propósito, o meu jornal do comércio, os tropeiros trouxeram? Sim, está lá na sala. Ora, então vou até lá para ler as notícias. Me acompanhe, minha senhora. Sim, claro. Balbina tem coisa muito boa, né? Balbina é ótima. Pois bem, minha senhora, acho que tudo está preparado. Balbina tem feito coisas muito boas, né? Mas me fale notícias. No jornal, Muito obrigado. uma cartinha de Padre Antônio, pedindo mais doações para as obras da igreja. Mais doações, minha senhora? Você sabe que a obra da igreja está consumindo muitos recursos, né? Mas vai ficar linda. Eu reparei mesmo que os engenheiros da corte estão construindo ela em neoclássico. Sim. Mas acredito que não seria de bom tom perder também a parte do barroco. Não, mas acredito que vai haver uma mistura. Por falar em casarões, viu como está sendo construído o casarão da viúva da Carolina de Castro, que o novo marido dela está construindo para ela? Pois eu vi. Mas não precisa ficar enciumado, minha senhora. O nosso casarão ainda é o mais bonito da cidade. Não sei, mas se as obras continuarem assim, chegará um ponto que a nossa casa vai passar despercebida. Temos que fazer obras, reformas. Pois bem, minha senhora, mas nossa casa está aqui próxima à construção da igreja. Nunca ficará despercebida. E além do mais, a nossa casa tem um alpendre muito bonito, um pé direito fabuloso de 4,10 metros. A arquitetura é fantástica. Mas a esposa do barão de Almeida Ramos está alegando que o casarão dela é mais bonito que o nosso. Ora, minha senhora, não se turbe. Aquilo é assim mesmo, não tem problema. Os vestidos de Vossa Senhoria é muito melhor que os dela. Eu tenho caprichado, não quero passar despercebida. Ela é muito metida. Pode ficar. Pois bem, farei um sarau aqui em nossa casa, um sarau para festejarmos o dia de Nossa Senhora da Glória. Isso vai ser ótimo, ela vai morrer de inveja. Assim que retornarmos de Valença, faremos isso. A propósito, que hora vamos sair? Vamos sair breve. E a senhora, está tendo alguns conflitos na cidade do Rio de Janeiro. O que diz aí? Bom, o Jornal do Comércio diz a respeito das festividades, da Marina da Glória no Rio de Janeiro, como que vai ser. O imperador acabou de abrir o parlamento. O parlamento está muito dividido este ano, porque agora foi sancionada a lei do tráfico negreiro, a tal lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E a Marinha, que está fazendo o serviço de fiscalização, está dando muito falatório na corte. Acho que tem logo que acabar mesmo essa escravidão, não tem mais sentido. Também acho, isso é uma crueldade. Pois bem, minha senhora, acho que Balbina está fazendo alguma coisa ali na rua. Deve estar arrumando as coisas para levarmos para o leilão. Pois bem. Vamos então, vamos nos arrumar, porque ao chegar lá, logo quero encontrar com o padre para falarmos a respeito das festividades de Nossa Senhora da Glória. Então vou me arrumar. Não esqueça de botar a máscara, né? Sabe que agora não podemos sair sem ela. Com certeza. Pois bem, um dia isso tudo virará história. Tenho certeza. A construção da igreja, o casario colonial, a arquitetura que vai surgir em Santo Antônio do Rio Bonito, há de ficar para a história que o Vale do Café sustentou esse império. Ai, que bom que vamos à freguesia. Já não aguento mais ficar dentro de casa. Agora teremos que usar esse trecho.
de hoje em dia, né? Coisa estranha, né? Mas Tudo indica que possa virar uma moda, né? diz que o senhor Mota Maia é que está recomendando. Devemos seguir as recomendações. Minha senhora, vou acertar a hora do relógio para que não tenhamos nenhum imprevisto. Ai, não vejo a hora de chegar em Valência. Ai, pois vamos. Também estou ansioso. Que o de Santo Antônio nos abençoe. Bom dia, barão e baronesa, que devo a honra da Bom presença dia. de vocês. Nós estamos indo aos festejos de Nossa Senhora da Glória, lá na comarca de Valença. Por acaso você não vai à festa? Infelizmente, esse ano não deu para nós irmos. Você vai? Não, é verdade, eu vou ficar, é claro, naturalmente, com minha linda esposa. Ai, que pena. Vamos sentir muito a sua ausência. Então vamos, meu marido. Não quero chegar atrasada à missa. Com certeza. Vamos, Mandarei Deus. recomendações do senhor ao Padre Antônio. O Padre Antônio muito rigoroso, eu desejo a bênção, que ele me dê a bênção. Com certeza. Bom dia para vocês. Bom dia.